A gente sabe que você está pensando qual é a melhor época para ir para Portugal. No verão, no inverno, outono, primavera, preço de passagem, temperatura, tudo emprego. A gente vai falar tudo isso hoje para vocês. Melhor época para ir. Tá chegando a hora, você tá na contagem regressiva, tá sentindo aquele clima já, aeroporto, ai, minhas malas vão chegar, não vão chegar. Calma, calma. Antes de passar por todas essas emoções, você tem que decidir qual a melhor época para ir para Portugal. E acho que nós já vivemos algumas primaveras em Portugal para saber o suficiente das vantagens e as desvantagens de cada época e de cada... Como é a palavra? Cada estação do ano, para você poder se programar da melhor forma possível para essa estação, para você chegar numa estação ideal para ser o menos traumático possível. Se você está caindo de paraquedas e está assistindo a gente pela primeira vez, esse aqui é o canal Maximizar, o canal que fala praticamente, eu diria quase tudo, Lívia. Quase tudo sobre morar em Portugal, sobre se planejar para ir para Portugal. O meu nome é Max, minha linda esposa Lívia. Olá! E hoje um tópico importantíssimo, fica até o final que a gente vai dar a nossa opinião pessoal, inclusive falando da nossa experiência também, sobre a melhor época para se ir para Portugal. Claro que isso varia, eu acho, dependendo de cada caso, da família grande, família pequena. A gente vai falar tudo hoje para vocês. Vamos começar já falando então do inverno. Que é a estação preferida da Lívia? Não. Só que não. Só que não. Então, o inverno em Portugal vai de dezembro a março, com as temperaturas que variam entre agradáveis 5 e 12 graus. Lembrando que em fevereiro é a época mais fria para você pegar em Portugal. E a nossa experiência pessoal é no Porto, no norte de Sim, Portugal, que é um pouquinho mais frio do que o pessoal lá, Lisboa, Algarve, que também são lugares frios, mas mantendo 5 a 12, acho que... E aí, qual é a vantagem de você ir no inverno? Primeiro, você já vai sentir o clima. Principalmente se for uma pessoa friorenta. Então, já vai no inverno para já pegar a pior estação para você, friorenta. Se for calorento, já vai falar assim, vou dormir agora com a janela aberta. Vamos ver. Então, você já vai ver também o seu apartamento na hora de alugar. Se ele vai conter o frio dentro de casa ou se ele vai deixar o frio lá para fora. Isso são vantagens de você ir no inverno. É uma época ótima para testar o isolamento térmico dos apartamentos que você for visitar. Vai ver um monte de apartamento e vai sentir o frio, literalmente, ou não, dentro desse apartamento. Lembrando que no inverno escurece bem mais cedo, tem muito menos gente na rua, as pessoas já fecham as janelas mais cedo também. Então, realmente é inverno. Então, inverno na Europa, todo mundo vai pra dentro de casa e fica ali, intocado, sem sair e comendo coisas quentinhas. Muita sopinha em Portugal. E esse é um dos motivos que nos leva a falar de uma vantagem de você ir nessa época, o preço das passagens. Claro, é importante lembrar, tirando ali a época de festa, né? Natal, Ano Novo, aquele pedacinho ali, as passagens continuam caras. Mas se você for, por exemplo, comecinho de fevereiro, ninguém quer ir pra lá. Então, assim, é menos caro, né? Menos caro, principalmente se você tem uma família grande, você vai levar cachorro, gato, papagaio. Você vai economizar uma graninha se você escolher ir nessa época que, teoricamente, para muita gente, é a pior época do ano para se estar na Europa. E para toda vantagem, também temos desvantagem no inverno. Por quê? Ok, primeiro, tá frio, então tem o clima. No inverno também, chove. Então, é o frio, é o vento, é a chuva. Pode gerar um desânimo, uma leve depressão. Sabe quando a gente tá olhando pra janela, assim, vendo a chuva cair, pensando nada. Então, isso pode acontecer também caso você vá no inverno. E a gente tá falando num clima legal, descontraído, porque né, o vídeo que é o que normalmente a gente faz mesmo, mas pode ser uma coisa séria. Assim, você tá chegando, a gente já falou várias vezes da dificuldade de adaptação. Se você escolher o inverno, principalmente se você estiver sozinho, pode causar um desânimo assim forte, porque é uma coisa que brasileiros não estão acostumados. Já as ruas vazias, não tem movimento, 4h30, 5 horas já tá escuro, frio. Então assim, leva muito isso em conta também, que pode ter um lado emocional aí bem amplificado pelo inverno. Imagina a cena, nublado o dia todo, com chuvinha, vento, 3h30 da tarde já tá escuro. Não, 3h30 forçou um pouco. Mas é por aí mesmo. 3h30 em Londres já tá escuro. Mas em Portugal umas 4 horas, 4h30. 4h30, Umas 4h30. Mas, peraí, né? 4h30 já tá escuro, nós somos brasileiros, a gente quer ver... Então, essas coisas. Vai levando tudo isso em consideração caso você vá no inverno. Se você vai ter que lutar por um emprego e procurar um emprego, como a maioria das pessoas vão ter que fazer chegando em Portugal, o inverno pode ter algumas desvantagens. Eu acho que Lisboa e Porto nem tanto, tá? Porque são as duas maiores cidades de Portugal, então, bem ou mal, tem oferta de emprego aí durante o ano, às vezes mais, às vezes menos. Agora, se você vai para lugares
que dependem muito do turismo, como em relação à praia, por exemplo, no Algarve, aí pode ter um problema se você está pensando em trabalhar como garçom, como aquele pessoal que vive em função da praia, por exemplo. Então, no inverno, não é recomendável porque não tem, né? Tem muito restaurante fecha pro inverno, eles economizam na mão de obra, então eles mandam, na verdade, muita gente embora para ficar com menos gente, porque o movimento é menor no inverno. Então, para emprego, a não ser que você vá para os grandes centros, talvez o inverno não seja uma boa ideia também. E aí chegou a primavera. A primavera vai de março a junho, então o inverno começa a dar adeus, as flores começam a nascer e o tempo começa a melhorar. Começa. No Porto, principalmente. Lembrando que a primavera é uma estação muito incerta. Então é aquilo. De dia você tá de camiseta e um casaquinho. À noite você tá de moletom, 2 casacos, touca e luva. Então é um clima muito incerto. Tem sol, tem chuva, tem frio, tem calor, tem tudo na primavera. Chove muito na primavera. Isso todos os anos, os 4 anos que a gente tá lá na primavera, sempre choveu muito. Chove muito. E nós fomos em março. Então nós pegamos a primavera no nosso primeiro ano em Portugal. No dia da mudança, a gente foi de 22, 23 de março, que é quando muda mais ou menos. A gente pegou a primavera inteira. E não foi fácil em relação ao clima, porque a gente passou o frio, porque o frio maior já tinha passado, mas o frio ainda continuava, o vento gelado, frio dentro do apartamento. Então, o frio ainda incomoda, principalmente no norte, um pouquinho na primavera. A temperatura na primavera fica aí entre, se tiver que fazer uma média, entre 10 e 20 graus. 10 à noite, às vezes baixa um pouquinho, 20 quando tá um dia lindo na primavera, aí chega aos 20, mas normalmente até um pouco menos, mas manter essa média em mente aí, de 10 a 20 graus. As passagens aéreas também continuam num preço razoavelmente bom, não lembro agora se é melhor na primavera ou no inverno, a gente comprou a nossa passagem com 1 mês e pouco de antecedência, a gente estava fechando um monte de coisa ainda, a gente só queria comprar a passagem quando tivesse tudo decidido, então a gente não comprou com a antecedência recomendável, que é por volta dos 3 meses aí, então quanto maior a antecedência, menos caro vai estar a sua passagem. Na primavera, se a gente comprou com preço bom, com 1 mês e pouco, então tudo leva a crer que também não é uma época ruim para comprar passagem, né? Pensando em ir na primavera. E se você já está pensando em emprego, será que eu arrumo emprego na primavera? Olha só, é na primavera que eles começam os processos seletivos para o verão. Então, é uma boa época para você começar a pesquisar emprego, sim, a mandar seu currículo, sim. Porque daí já começa todos os processos seletivos para o verão. Isso não indica que você vai mandar o seu currículo e no dia seguinte você já é chamado e na semana seguinte você já está trabalhando. Já falamos sobre isso. Né? É isso que eu ia falar. A gente já tem vídeo que a gente conta como que é o processo seletivo, como trabalhar em Portugal e tudo mais. Mas você já está se programando, né? Então, na primavera é bom por causa disso. Já começa as empresas a fazer as entrevistas, as dinâmicas, pensando no verão. A primavera é uma época linda para conhecer Portugal. Os jardins estão floridos, está tudo muito lindo. Eles colocam flores em lugares que em outras épocas do ano não tem flores. Então, é um lugar que fica muito bonito na primavera. Claro que tem uma questão do pólen também, né? Se você tem alergia a pólen, pode ser um problema também. Eu vou abrir aqui um parênteses para uma super dica da Lívia do canal Maximizar. Quando você estiver no seu apartamento em Portugal, mais especificamente no Porto, que é onde a gente mora, você não abra as janelas durante o dia. Porque é durante o dia que as abelhinhas estão fazendo a polinização. Então, se você é alérgico, é pior ainda. Então, deixa elas polinizarem à vontade, depois no finalzinho da tarde você abre a janela. Inclusive, uma dica que a gente dá exaustivamente aqui em relação ao pôr do sol no Jardim do Morro, claro, onde mais? No Jardim do Morro. A primavera, mais ou menos aí abril, final de abril, é a melhor época, é a época onde o pôr do sol fica mais bonito ali do Jardim do Morro, porque o sol desce exatamente onde o Douro está serpenteando. Então fica muito bonito ali, finalzinho de abril, para ver o pôr do sol do Jardim do Morro. É lindo demais. Se você tem filhos, também a primavera é uma boa época para você ir, porque, pensa só, o ano letivo começa em setembro. Se você chegar na primavera, os seus filhos já têm ainda aí um período de adaptação, você já consegue pesquisar as escolas, eles vão se adaptando ao país,
ao outro idioma, que é o português de Portugal, até eles irem para a escola. Então também é uma boa chance para ter esse período de adaptação antes de ir para a escola. Dá tempo de acertar tudo, documentação, Isso. que pode estar faltando, coisas desse tipo. Se você está esperando por esse vídeo, a gente conta com o seu like aqui embaixo, hein? Deixa o seu curtir. E se você conhece outras pessoas que vão para Portugal, compartilhe esse vídeo para eles também pensarem: vou no inverno, vou na primavera, vou no verão. Compartilhe à vontade. Manda para aquele grupo do WhatsApp que eu sei que você tem. Manda para geral. E se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, clica no sininho para não perder a notificação. Toda semana tem vídeo novo. E o motivo maior ainda é que a gente acabou de fechar uma parceria com Remessa Online para envio de dinheiro do Brasil para Portugal, que a gente usa, a gente recomenda. Tem o código promocional Maximizar, que vai te dar 10% de desconto na taxa de serviço. A gente vai deixar o link aqui na descrição direitinho para você usar. E agora até dia 27 de dezembro, ou seja, se você está assistindo esse vídeo depois do dia 27 de dezembro, ignora. Se você está assistindo esse vídeo antes do dia 27 de dezembro de 2019, a taxa de serviço, usando o link que a gente vai deixar aqui embaixo, é 0. Não paga nada, transfere seu dinheiro, é rápido. Tem vídeo aqui em cima, ó, quem não viu ainda clica aqui com um passo a passo de como usar o Remessa Online. É um serviço muito rápido, muito fácil, vale a pena. Senão a gente não indicaria, a gente usou, gostou, aprovou e recomenda para vocês. Usem sem medo. E depois da primavera, chega o verão. Então, vem verão. O verão dura de junho a setembro. E o clima de verão no Porto também é mais tranquilo do que você pode imaginar. Então, por exemplo, as temperaturas variam entre 17 e 25 graus. Acontece, às vezes, em alguns dias durante o verão. 2 semaninhas, talvez. E nem dias diretos, de você pegar 30 graus. Aí é uau! 32, 33 é uma loucura total, no Porto. Mas você nunca vai pegar o verão inteiro 30 graus. Nunca. Então, você vai ter essas temperaturas de 25 durante o dia, oh meu Deus, que calor, tá 17 à noite. Ou seja, eu acho que é um clima agradabilíssimo no Porto, tá? A Lívia ainda sente falta um pouquinho de mais dias de calor, mais dias né? De calor, né? Mas eu acho que quem é calorento como eu vai gostar muito do verão no Porto, tá? Porque se você for pro interior do país, Braga, Guimarães, Évora, aí o calor pega. Lisboa também já pega bem assim de coisa de 40, 40 e poucos graus. Muito, muito quente. Então pode ser também um ponto negativo se você for para lugares que não sejam ali no norte, perto do litoral. Você pode sentir um calor bem forte também. Então, já falei para você que a noite é mais fresquinha, mas também tem uma outra grande vantagem do verão. Quase que não chove. Então, assim, se chover um dia no verão já tá bastante, porque no verão não chove. Aí é o dia que começa a fazer a reforma das igrejas. Isso, o país entra em reforma no verão. Porque não chove, então tem que aproveitar. Mas assim, é coisa impressionante. Às vezes fica um mês inteiro sem cair uma gota d'água, o que é ótimo para quem quer passear, conhecer Portugal. Mas, por outro lado, como é que fica no verão a cidade, dona Lívia? A cidade fica chapada de turista, é muito turista do mundo todo. Então vai ter brasileiro, vai ter belga, vai ter espanhol, vai ter italiano, vai ter francês. O mundo inteiro tá no Porto durante o verão. Aliás, no verão, né? Acho que todo mundo corre pra ver o verão nos lugares. Fica muito, muito cheio. Então, isso, claro, faz com que os preços aumentem pra tudo, né? Então aí caindo já numa desvantagem de você ir no verão. Hotel vai estar caro, Airbnb vai estar super caro, alguns passeios mudam de preço no verão. Muitas filas para fazer os passeios. Muitas filas, fica muito cheio. Então, assim, o verão tem, assim como tudo na vida, vantagens e desvantagens, né? Além disso tudo, outra grande vantagem do verão é a quantidade de evento gratuito que tem na cidade. É espetacular. É um espetáculo excelente. Excelente. Então, tem muitos eventos e muitos eventos também totalmente gratuitos. De música, de arte, passeios. Feirinha. Tem tour fotográfico, tudo que você possa imaginar. Então, é uma época que a gente aproveita muito. E aproveita muito, assim, pra se divertir sem gastar nada também, se você quiser. Então, é uma grande vantagem do verão, essa quantidade de eventos que tem. Tem muitos festivais de música também, isso vale muito a pena. Em compensação, quem estiver procurando emprego e escolher chegar no verão pode ter um pouco de dificuldade por alguns motivos. Primeiro deles, mais importante, a maioria das empresas, restaurantes e etc. já estão com um quadro de funcionários completo, né? Porque eles fizeram a seleção na primavera, né? E tá tudo cheio. Por outro lado, se você der sorte,
pessoas podem não se adaptar, então pode ter muita troca de emprego, que é comum também em Portugal, principalmente nesses tipos de emprego que lidam com turismo. Então você pode dar a sorte aí de pegar uma vaga inesperada, mas não é o melhor mês para você ir se você for procurar emprego, principalmente na área de serviços relacionados a turismo. E em agosto é a época que muitos portugueses escolhem para tirar férias. Consequentemente, muita coisa fecha em Portugal. Então tem muitos cafés que estão lá com a placa fechado, voltamos sei lá quando. Inclusive, já falamos isso em outro vídeo também, as piscinas, ou em português do Brasil, as piscinas de Portugal, também escolhem essa época, meados de agosto, aí para fechar para férias ou para limpeza. Então assim, vai estar no ápice do calor e você não vai poder usar as piscinas municipais. As piscinas municipais, essa que a gente vai fazer para fazer natação, hidroginástica, essas coisas. E também um detalhe importante, as passagens aéreas estão na sua época mais cara. Por esse motivo, o verão também não é a melhor época para você chegar em Portugal. E chegamos finalmente ao outono, que vai pegar aí de setembro a dezembro. As flores começam a dar adeus e as folhinhas começam a ficar amarelinhas até que elas vão caindo, se preparando para o inverno. Mas é uma época de clima muito ameno. Contando que já começamos a sentir aquela brisa do inverno. Então, assim, o outono, ele tem mais um pouquinho de inverno do que ele tem um pouquinho de verão. Lembrando que tem o verão de São Martinho, que costuma ser o que? As duas últimas semanas, a última semana de outubro, que às vezes vem um calor anormal. Do nada. Tá? Mas ele vem e vai rápido. Mas é bom saber que às vezes você pode dar essa sorte também de chegar nessa semana e falar: Max e a Lívia estavam viajando, que brisa fria, que nada. Aí passam 2 dias e vocês vão... Eles estavam certos. Fica tudo muito bonito, a gente aproveita para tirar fotos lindíssimas da paisagem. E as passagens aéreas também começam a ficar um pouco melhores pra gente comprar. Fica mais ou menos como fica na primavera, assim, os preços são parecidos. Mas também tem uma desvantagem se você chegar no outono. Então, por exemplo, você chegou em setembro e vai alugar seu apartamento. É capaz de ser muito difícil de você alugar porque a galera já alugou para começar a estudar em setembro. Então, os apartamentos T1, T2, quartos já estão todos quase que alugados. Então é muito difícil para você começar a sua pesquisa de apartamento nessa época. Para quem tem filhos, também não é a melhor época porque a escola já começou. É possível colocar, a gente ouviu dizer isso a gente não tem como comprovar porque foram pessoas que nos falaram que é totalmente possível de você entrar, às vezes com 1 mês de atraso aí. Mas não é legal, né? A criança já está chegando, né, para se adaptar a um monte de coisa, vai cair ainda com 1 mês de aula já rolando, não é o ideal para a cabeça dessa criança. E também, se você quer procurar empregos, aí entra um pouco do problema do verão, né? Os postos já estão ocupados, a maioria deles, mas se são cidades grandes como Lisboa ou Porto, também não chega a ser um problema grave. Se for mais para o sul, mais para Algarve, cidade de praia e tal, também pode ser que as vagas estejam diminuindo ao invés de aumentando, porque o frio está chegando e as pessoas os empresários estão diminuindo o quadro de funcionários porque o movimento vai diminuir também. Então também não é a melhor época para se procurar emprego, apesar de não ser uma época famosa por ser ruim. Como prometido, baseado em tudo que a gente falou para vocês, a gente vai dar a nossa opinião da melhor época que a gente acha que você deve escolher para ir para Portugal. Lívia. Nós continuamos achando, na nossa opinião, que é melhor você ir na primavera. Porque daí já tá aquele clima assim, o inverno já tá dizendo adeus, o clima já tá melhor, mesmo estando instável, e você já tá indo rumo ao verão. Então, é uma boa época para você pesquisar um apartamento, para você já ir se adaptando ao país, caso você vai estudar, ou seus filhos vão estudar, para comprar sua passagem aérea, para ir para Portugal. Então, a gente vê muito mais vantagens do que desvantagens. Então, continua sendo, na nossa opinião, a primavera a melhor época. Então é essencial colocar no seu planejamento, você tá aí quebrando a cabeça, com a família, planejando a sua viagem, sempre considera preço de passagem, emprego, escola, clima e apartamentos, né? A busca por apartamentos. Coloca isso na pesquisa de vocês, que vocês não vão se arrepender, e aí usa o nosso vídeo para meio que decidir quando vocês vão. Então, bom planejamento para você e até semana que vem. Um beijão, um abraço, tchau, tchau.